Muito bem, estamos de volta aqui no canal para trazer um estudo tremendo sobre a Grande Babilônia. Você vai descobrir muita coisa aqui nesse vídeo, viu? Serão 50 minutos ininterruptos de um grande estudo. Essas são as notícias do Armagedon. Neste vídeo, nós vamos descobrir a antiga marca do reino de Satanás. Vamos descobrir quem é realmente a Babilônia Grande. E vamos descobrir também por que a Turquia vai ser a sede do Anticristo. Bom, muitos têm especulado sobre quem a Babilônia Grande realmente é. Roma tem sido a principal candidata para muitos, assim como Nova York, mas nenhuma delas é a verdadeira Babilônia. A Bíblia nos diz que essa Babilônia é um mistério para o mundo, mas ela também declara claramente exatamente onde o mistério da Babilônia está localizada. Não é a Babilônia original no Iraque, mas ainda assim as suas práticas são idênticas às da Babilônia. O sistema religioso da Babilônia girava em torno da adoração dos céus. O sol, a lua, as estrelas, o símbolo crescente e a estrela são as chaves não só para quem é o mistério da Babilônia, mas também sobre a identidade da besta. A lua crescente e a estrela são conhecidas por ser símbolos do Islã, mas esses símbolos antigos e demoníacos também eram os próprios símbolos de Baal Ramon. Baal, o falso deus da antiga Mesopotâmia, mencionado na Bíblia, que era adorado juntamente com Astaroth, a deusa das estrelas. Estes símbolos percorrem todo o caminho de volta a Nimrod e Semíramis. Semíramis era a esposa de Nimrod, mas ela também era sua mãe. Esta meretriz repugnante começou todas as falsas religiões. Quando Deus mudou o idioma do povo e eles pararam de construir a Torre de Babel de Nimrod, esse culto de Nimrod e Semíramis continuou a se espalhar para estas nações divididas, a maioria dos quais tem um deus e uma deusa como a base de sua falsa religião, que começou com Nimrod e Semíramis. Seus cultos passaram de um império para o outro. No Egito, havia um chamado Osíris e Ísis. Na Assíria, Assur e Insta. Na Babilônia, Bel e Belite. Na Pérsia, Mitra e Anahita. Na Grécia, Hélios e Artemis. Em Roma, Apolo e Diana. Em toda a Bíblia, eles são principalmente chamados de Baal e Astaroth, a rainha dos céus. No livro de Atos, eles são chamados de Moloque e Renfã. Antes, tomastes o tabernáculo de Moloque e as estrelas do vosso deus Renfã, figuras que vos fizestes para adorar. Mas ao longo das mudanças de seus nomes, uma coisa permanece o mesmo. Os símbolos pelos quais esses falsos deuses são identificados, o crescente e a estrela. No Egito, a crescente e a estrela foram postos na cabeça de Ísis, e o touro Apis também carregava a imagem do disco Sol de Ísis entre seus chifres em forma de crescente. E se você perceber de perto, você vê que o verdadeiro autor desses símbolos é a serpente. E ela é a única a receber adoração através desse símbolo do crescente e da estrela. A Bíblia nos diz que a serpente é Satanás. Durante a época romana, Semíramis era adorada sob o nome de Diana. A imagem de Diana estava mais uma vez com o crescente e a estrela do Islã. E eles também curvavam-se e adoravam a sua imagem na forma de um meteorito que caiu do céu. Porque o meteoro retrata sua imagem astrológica da estrela e da lua. Quando os apóstolos tentaram ministrar ao povo de Éfeso, todos eles, com uma só voz, continuavam clamando por cerca de 2 horas: "Grande é a Diana dos Efésios." E tendo acalmado a multidão, o escrivão da cidade disse: "Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e de sua imagem que caiu do céu?" Claramente, a imagem que caiu do céu era um meteorito, e todos os adoradores de Diana a adoravam da mesma forma, gritando: "Grande, grande, grande é Diana." Isto é exatamente como os muçulmanos louvam a Alá, e eles se curvam em direção à cidade de Meca, repetindo a Allah Akbar diversas vezes.
pelo que Allah Akbar significa Allah é grande. E é o mesmo grito ouvido pelos adoradores de Diana. Enquanto eles se curvam em direção à grande cidade de Meca, essa cidade se tornou como Éfeso, a cidade que detinha a imagem do meteorito que caiu do céu. Eles também proclamam que Diana foi grande para os muçulmanos, assim como Éfeso. Também eles se prostram a uma imagem que caiu do céu. E os muçulmanos são vistos beijando e acariciando essa pedra como se essa pedra fosse uma mulher. Com efeito, Meca é a grande prostituta, cujos adoradores a chamam de grande. E o seu próprio título é escrito em suas testas: Babilônia a Grande. Quando o anjo levou João para o deserto para ver essa meretriz e disse que não era apenas um falso sistema religioso, mas uma cidade religiosa também. A cidade apenas religiosa que pode ser encontrada em um deserto em Meca. E surpreendentemente, o próprio símbolo da estrela de Semíramis, a prostituta, ainda está sendo cultuada até hoje por muçulmanos em todo o mundo, na forma da pedra Kaaba. Os muçulmanos afirmam que a pedra Kaaba era uma estrela que caiu do céu. É o mesmo símbolo da estrela de Semíramis, a rainha dos céus. E ela ainda está sendo adorada até hoje, exatamente onde o anjo disse que essa meretriz poderia ser mencionada. No ermo ou no deserto da Babilônia. Babilônia não é Roma e nem Nova York. Nenhum desses lugares são encontrados no deserto. A última vez que Israel estava no deserto, eles também estavam adorando um deus falso, o bezerro de ouro que Moisés destruiu. Este era o mesmo bezerro deus do Egito, o deus touro, que levou o próprio símbolo da prostituta Ísis entre seus chifres em forma de crescente. Graças às descobertas de Ian Wright, nós sabemos exatamente o que essa falsa adoração ocorreu no deserto da Arábia Saudita, onde o altar para o bezerro de ouro ainda está mantido em segredo pelo governo da Arábia. O mesmo país e deserto onde os judeus adoravam essa besta chamada bezerro de ouro. E a estrela símbolo da prostituta é o mesmo país e deserto no qual onde encontramos a cidade de Meca. Meca se tornou o centro global de adoração da lua e da estrela, exatamente a mesma religião da antiga Babilônia. Antes do Islã, Meca era uma cidade dedicada a muitos falsos deuses. A falsa deusa Alat era a esposa de Alá. Alat era a deusa da lua e deusa da fertilidade Semíramis, que Satanás tem usado desde o início. Seu santuário era Kaaba, que abrigou o mais famoso ídolo de Alá, um meteorito, uma pedra negra. Maomé tomou a cidade de Meca em 632 e ele entrou em seu santuário e destruiu os ídolos de Alá. No entanto, o seu ídolo, Pedra Negra, foi preservada e Maomé até ajudou a posicionar o seu ídolo, a Pedra Negra, na parede leste de Kaaba. De fato, a Pedra Kaaba é um ídolo da prostituta. O anjo disse a João que essa prostituta está sentada sob muitas águas. Então ele mesmo disse: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, em Apocalipse 17:15, são povos, multidões, nações e línguas. O anjo disse a João que as águas não eram mares, mas pessoas de todo o mundo, de muitos povos, nações e línguas. Esta é uma descrição incrível. Observam que os muçulmanos vêm de todo o mundo para o Hajj, este fluxo de pessoas circulando ao redor da Kaaba como água. De fato, esta prostituta se assenta em muitas nações, povos e línguas. E todos eles se prostram e adoram a imagem de Semíramis ou Diana que caiu do céu. A chamada muçulmana à oração espelha exatamente a forma de adoração de Nabucodonosor. Nabucodonosor criou uma imagem na planície de Dura, onde todas as pessoas de seu reino ouviam uma música que era uma chamada para a oração. Todos eles tiveram que se curvar em direção à imagem que ele criou. Ou ele disse que seriam condenados à morte quem não a adorasse. Isso é idêntico à forma islâmica de adoração. Exatamente a mesma forma de culto babilônico instituído por Nabucodonosor. É na chamada à oração para os muçulmanos, assim como os babilônicos, todos se prostram e adoram uma imagem. O culto a Abel, na Babilônia, girava em torno do culto ao sol.
espantosamente, os templos de oração islâmicos baseiam-se nas 5 posições do sol ao longo do dia. Na verdade, os 5 momentos de oração devem ser julgados por coisas como: qual é a cor do sol? Por quanto tempo dura a sombra? Ou se a luz é deixada no céu? Você pode descobrir a partir do Wikipedia. Como os templos da oração islâmica estão vinculados ao próprio sol, o mesmo sistema da besta de adoração babilônica já em vigor está aguardando a imagem falante da besta, que pode ser a própria rocha Kaaba, que Maomé declarou que um dia falaria, daria sabedoria a todos que a tocasse. Poucas pessoas têm ligado os pontos para o Islã. Aqueles que têm se recusado a se curvar em direção à imagem da besta islâmica, quando a chamada a partir dos minaretes foram ouvidas em todo o Império Islâmico, serão condenados à morte. Assim como foi sob Nabucodonosor, na Babilônia, eles adoravam o Deus Sol através do quadrado mágico. E os sacerdotes babilônicos usavam esses amuletos de selos do Sol, como selos de proteção contra a vontade de Deus a si mesmo. Eles acreditavam que os números de 1 a 36 representavam as 36 constelações que também eram deuses. E o total de todos os números, que equivale a 666. E que representava ainda o Deus Sol, que era o seu rei. Escondido na praça da Babilônia estava o símbolo de 6 lados. O símbolo que abrangia todos os falsos deuses de lá. Este formato cria um cubo tridimensional, ou casa para estes deuses, que é exatamente o próprio formato de Kaaba. Mas isso não é tudo. Vendo como o Deus Sol da Babilônia era o governante supremo sobre estes outros deuses e constelações, seu número foi colocado do lado de fora da praça, na mesma posição em que se encontra o 666, que é o selo babilônico. É a mesma posição em que encontramos a pedra Kaaba, posto na parede de Kaaba. Sem dúvida, a pedra Kaaba está intrinsecamente ligada com a adoração ao Deus Sol babilônico e a adoração dos céus. O próprio nome Kaaba, em português, significa quadrado ou cubo. É o mesmo quadrado mágico que os babilônicos usavam para adorar o seu Deus Sol. A pedra negra Kaaba representa o Sol, em torno do qual todos os muçulmanos, como as estrelas, giram. Alguns muçulmanos preeminentes disseram que os muçulmanos circundando a Kaaba se assemelham à órbita da galáxia. Wikipedia diz: tem sido proposto, por exemplo, que o ato de Tawaf se assemelha à forma de uma galáxia quando vista de cima. Esta circular é interessante, porque o lugar onde Nabucodonosor colocou seu ídolo era chamado de Dura. Dura significa círculo. Muçulmanos retratam Alá em símbolos do sol e da estrela, e você pode ver claramente nas portas de Kaaba que o nome de Alá é retratado como símbolos do sol. Na Bíblia, que foi traduzida para o árabe, há algo muito surpreendente. Encontra-se o número árabe 666, sendo uma palavra, e essa palavra é rocha, como na pedra Kaaba. A Bíblia está nos dizendo que o 666 está diretamente ligado à pedra Kaaba do Islã. A Bíblia descreve a besta como vinda do mar. Por isso, foi interessante descobrir que em milhas marítimas náuticas, a distância de Kaaba e Meca para o Domo da Rocha em Jerusalém é exatamente 666 milhas náuticas. Maomé chamou a pedra negra de Amen Alá, que significa a mão direita de Alá. Mas na Bíblia, o próprio Jesus é referido como a destra de Deus. E ele se senta à direita de seu Pai. E ele também é chamado a pedra angular. Portanto, esta pedra é literalmente um substituto para o Cristo. Maomé também declarou que fazer a Hajj significa fazer a peregrinação a Meca uma vez por ano, circulando ao redor da pedra Kaaba 7 vezes e depois tocá-la. Alá usa a pedra negra para lavar os seus pecados. Mais uma vez, podemos ver Cristo sendo substituído por essa pedra.
porque a Bíblia diz que é Jesus que tira os nossos pecados através do seu sacrifício. E Maomé substitui Jesus Cristo com uma pedra caída do céu. Moisés disse claramente que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejais impelidos a que te inclines perante eles, e sirva àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Sem dúvida, os muçulmanos estão desobedecendo claramente a Deus, curvando-se a uma estrela caída do céu. Atos 7,39 diz: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Foi então que eles fizeram um ídolo na forma de um touro, ofereceu um sacrifício para eles, e tiveram um banquete em honra do que eles próprios tinham feito. Então Deus se afastou deles e os entregou para adorar as estrelas dos céus, como está escrito no livro dos profetas. Deus diz que se afasta daqueles que adoram o exército dos céus, porque essa tem sido a religião dos pagãos ao longo das gerações do mundo, e também a própria religião do Islã. O anjo disse a João que a cidade religiosa de Babilônia tinha um nome escrito em sua testa: Babilônia Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. O próprio nome Meca significa mãe de todos os acampamentos. Com efeito, Meca é a mãe das cidades islâmicas de todo o mundo. E as abominações de Baal, que estão no topo de todas as suas mesquitas islâmicas. Ela é a mãe do terrorismo islâmico e responsável pela morte de cristãos perseguidos no Oriente Médio e em todo o mundo. Apocalipse 17,6 diz: e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Esta falsa religião está embriagada com o sangue da jihad, pelo que ela avança a sua religião pela matança. Mas a principal razão pela qual ela é chamada de mãe é porque ela é a maior falsa religião do mundo. Ela é a mãe de todas as religiões falsas. Islã, bêbado com o sangue da jihad. Note como a Bíblia diz que os cristãos vão morrer nos últimos dias: por decapitação. E nenhum outro país decapita mais pessoas do que a Arábia Saudita. Sem dúvida, Meca é a mãe da jihad. É responsável pelas mortes de cristãos por decapitações. O anjo disse a João em Apocalipse 17,9 que esta misteriosa cidade também se assenta sobre 7 colinas. E Meca, de fato, se assenta sobre 7 colinas. A Bíblia nos diz que esta misteriosa Babilônia está localizada próxima ao mar. Porque, quando Deus faz com que a besta e os seus 10 reis destruam a Babilônia, todo aquele comércio por mar contempla a fumaça do seu incêndio, como se tivesse sido bombardeada. A maior rota marítima em todo o mundo é o Mar Vermelho, e Meca fica bem nesta rota comercial. É dali que esses navios vão contemplar a Meca ardente. Apocalipse 18,17 diz: todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros de navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe lamentando, enquanto vem a fumaça da chama as consumindo. Nunca houve uma outra cidade como esta grande cidade. Isaías 21,9 diz: caiu a grande Babilônia. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. João viu a mesma coisa no livro de Apocalipse. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Apocalipse 18,2. Mas onde Isaías diz que essa prostituta poderia ser encontrada? Isaías 21:1 diz: advertência contra o deserto junto ao mar. O mistério da Babilônia é uma cidade localizada em um deserto junto ao mar. João viu a mesma coisa. E levou o meu espírito ao deserto e viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. O profeta Jeremias viu a destruição da Península Arábica. Jeremias 49. Edom se tornará objeto de horror. Ninguém viverá lá ou nela habitará. Ouça o que o Senhor planejou contra Edom, o que ele propôs contra todos que vivem em Temã.
A terra estremeceu como o estrondo de sua queda, e seu grito até o mar vermelho. Se ouviu o som. O mesmo mar, próximo desse mistério da Babilônia, é o mar vermelho. Mas onde está Edom? Onde está Temã? Nas Escrituras, a antiga nação de Edom se estende do Iêmen, que é Temã, para o norte da Arábia Saudita, Dedã. Ezequiel 25 diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei delas homens e animais, e a tornarei em deserto. E desde Temã até Dedã cairão a espada. Ezequiel 25:3. Isaías 21 diz: a profecia contra o deserto junto ao mar, contra Dumã. Gritam-me de Seir. A profecia contra a Arábia. Vossas caravanas dos Denanitas, que acampam nos bosques da Arábia, vós que viveis em Temã, dentro de um ano, todo o esplendor de Quedar chegará ao fim. Onde estão Dumã, Seir, Arábia, Temã e Quedar? Estão na Península Arábica, na moderna Arábia Saudita. Exatamente como os profetas João, Jeremias e Isaías disseram. Arábia é conhecida em árabe como Al-Jazira, Al-Arábia, significando ilha árabe ou deserto junto ao mar. A Babilônia original não está localizado perto do mar, mas o mistério da Babilônia sim. E os 10 chifres que viste da besta são os que rodearão a prostituta, e a farão devastada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão como fogo. Deus adverte o seu povo a fugir dessa Babilônia. Ah, Sião, escapa, tu que habitas com a filha de Babilônia. Fugi do meio de Babilônia, e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que vingará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Afiai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, Irã, porque o seu intento é contra a Babilônia para destruir. Sim, o Irã estará entre as nações da aliança da besta, que destrói Meca e a Arábia Saudita. E o Irã usará as suas armas nucleares contra a Arábia Saudita. Muitos se perguntam: o que é o pergaminho voante no livro de Zacarias? E outra vez levantei os meus olhos, e vi, e eis um rolo volante. E disse-me o anjo: que vês? E eu disse: vejo um rolo volante, que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Então disse-me: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desrasgado, conforme está estabelecido de um lado do rolo. Como também qualquer que jurar falsamente será desrasgado, conforme está estabelecido do outro lado. Eu a farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e as consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Este rolo voador é um míssil nuclear. Pelo que Deus diz a Zacarias, que isso irá devorar a madeira e as pedras, e Deus mesmo disse de onde esse míssil nuclear viria. Deus disse: para lhe edificar uma casa na terra de Sinar, e será estabelecida e definida ali em sua própria base. A terra de Sinar inclui partes do Iraque e do Irã. Mas por que a besta do anticristo islâmico e seu califado querem destruir a Arábia Saudita? Porque ela ainda é uma prostituta. Os reis da terra praticaram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo embriagaram-se com o vinho da sua imoralidade. Como os reis da terra cometem imoralidade sexual com a Arábia Saudita? E qual é o vinho que a Arábia Saudita tem, que faz com que a terra se embriague? Esta prostituta vive em um deserto, e ainda assim ela produz vinho neste deserto. Qual é o vinho do deserto que faz com que a terra fique bêbada hoje? Que vinho é esse, o qual os reis da terra se prostituem?
E existem países que obtêm o petróleo. Mas como podemos ter certeza de que o vinho é o óleo? Este é o tempo em que o Senhor resgatará Sião e toma vingança contra seus inimigos. Os rios de Edom se transformarão em pins e o solo vai se transformar em enxofre. Todo o país se queimará com pins. Pins é simplesmente petróleo bruto. A besta e a sua aliança, que inclui o Irã, vai destruir a Arábia Saudita e seu óleo irá queimar. Porque a besta vai querer o controle total sobre o petróleo do Oriente. A Arábia Saudita irá se recusar a deixar de abastecer o Ocidente, que o Califado Islâmico vai querer controlar. Também eu ajuntarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e combaterei com ele ali, pelo meu povo, pela minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações, e repartiram a minha terra, e lançaram sortes sobre o meu povo, e deram um menino por uma prostituta, e venderam uma menina por vinho, para se embriagarem. Depois que o anticristo islâmico conquista Jerusalém, ele dividirá a terra entre as nações islâmicas. E as crianças serão vendidas para os países árabes como prostitutas, e comercializadas por vinho, que é o petróleo. Os reis da terra têm se deitado com a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita detém 1/5 dos campos de petróleo mundial. A Arábia Saudita vende o seu petróleo em todo o mundo, especialmente para o Ocidente. O anticristo islâmico odiará a Arábia Saudita por causa das suas políticas econômicas promíscuas. Mas Deus odeia a Arábia Saudita por um motivo diferente. A Arábia Saudita não se prostitui somente com o seu óleo para os países em troca de um controle mais islâmico em todo o mundo, mas ela também é a maior meretriz da terra, porque também está propagando a sua falsa religião para o mundo através de Meca. Os 10 chifres que viste sobre a besta, estes odiarão a meretriz e a farão devastada e nua. 10 reis árabes, e comerão a sua carne e as queimarão no fogo. Se você acha pouco provável que a besta ataque a Meca, pense novamente. O Califado Islâmico já queimou a Caaba uma vez, quando bombardeou a cidade de Meca. O Irã vê a Arábia Saudita como um traidor, pelo envio de petróleo para os odiosos inimigos do Islã. O próprio Islã declarou que Meca será destruída. Eles disseram: o Mahdi governará o mundo a partir de Jerusalém, porque Meca será destruída. Algumas profecias islâmicas também declaram que outras áreas da Arábia Saudita também serão destruídas. O estado florescente de Jerusalém será quando Medina estiver em ruínas. O estado em ruína de Medina será quando a grande guerra vier. Muitos têm perdido esse versículo seguinte, que descreve pessoas chorando sobre estas cidades e lançando poeiras sobre as cabeças. E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamavam chorando e lamentando, dizendo: ai daquela grande cidade! Quando foi a última vez que você viu um ocidental jogando poeira sobre as suas cabeças em angústia? Não é um costume ocidental, mas ainda é um costume árabe no Oriente Médio, de lançar poeira sobre a sua cabeça na angústia. E a Babilônia será destruída por Deus, à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada e nem habitada, de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Por que o árabe armaria a sua tenda no Vaticano? Ou em Nova York? As escrituras são claras. Babilônia é na Arábia Saudita, que é onde o árabe tem sua tenda e onde os rebanhos se deitam. O mistério da Babilônia é uma cidade de escravidão. E canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos e almas de homens. A Arábia Saudita foi condenada por vários grupos de direitos humanos pelo seu tratamento horrível de uma força importada de mão de obra estrangeira. A Arábia Saudita é também o lar de um dos maiores comércios de escravidão sexual do mundo. A prostituta
acredita que ninguém pode ver o seu comportamento atroz. Ela se gaba de não ver nenhuma amargura. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva, jamais terei tristeza. A Arábia Saudita tenta esconder as terríveis condições das classes mais baixas e tenta encobrir o comércio sexual abominável e ocultar o estilo de vida decadente dos ricos barões do petróleo que controlam a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é reconhecida pela decadência sem precedentes da classe governante. Enquanto sua força de trabalho escravo está longe, em péssimas condições, e ela gasta dinheiro como uma rainha, de acordo com as escrituras. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pedras de linho fino e púrpura, seda escarlate, todas peças de maneira odorífera, todo tipo de objeto de marfim, todo tipo de objeto de madeira preciosíssima de bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinhos e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois, ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. A prostituta babilônica é um grande importador, é um consumidor em massa. Ela importa esses mesmos itens ou bens. É famosa por seu ouro e os mercados de joias. Meca e seus subúrbios importam tudo, porque todo o país é um deserto. Os países petrolíferos luxuriosos fizeram a Arábia Saudita rica, além de seus sonhos mais loucos. E ela é enfeitada com ouro e joias preciosas. E Meca é a cidade que está sentada como uma rainha sobre o coração do império da besta, que é o califado islâmico. Em breve o império da besta será revivido, e o anticristo islâmico vai proclamar que ele é o verdadeiro Messias e Mahdi. E o falso profeta realizará milagres para enganar muitos. E estes milagres falsamente afirmarão que o Islã há de ser a única religião verdadeira e que em seguida Mahdi traz paz e prosperidade e alegria para o mundo. E as pessoas migrarão para ver os milagres que estarão sendo feitos pelo Islã. Jesus advertiu a todos para não irem ao deserto para ver o chamado Messias. Se disserem que o Messias está no deserto, não vá lá. Mateus 24, 26. O deserto ao qual Jesus provavelmente se referia é Meca. E Jesus adverte o seu povo a não ir para esse deserto e ver esse falso Messias. Jesus também disse que haveria falsos prodígios, sendo feitos em Jerusalém por falsos profetas. O falso profeta é alguém que aponta para o falso Messias. Na verdade, haverá até mesmo muitos muçulmanos que tentarão enganar até mesmo os cristãos eleitos para seguirem o Mahdi, e haverá grandes sinais realizados por Satanás quando este, o Mahdi, for revelado. Em 2 Tessalonicenses 2,9 diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Deus diz que estas pessoas serão enganadas por estes milagres de Satanás, porque se recusam a amar a verdade e a aceitá-la. Mas o que é a verdade? A que Deus se tornou carne, nascido de uma mulher, e sofreu e morreu na cruz por nossos pecados, e ressuscitou de entre os mortos. Mas o anticristo islâmico, o falso profeta, pregarão o exato oposto da Bíblia. E será uma grande ilusão e mentira. E esta mentira contará com a presença dos sinais e milagres de Satanás. E as pessoas serão atraídas para o Islã. Você foi advertido. O mistério da Babilônia é a mãe de todos os cultos. Agora que sabemos que a Babilônia é Meca, e a besta e o califado islâmico revivido é o seu rei, o livro de Daniel nos diz a história por trás do pequeno chifre da besta e da área em que ele surge. Daniel descreve a conquista do rei Dário na Pérsia, por Alexandre o Grande. O reino grego
é descrito como um bode, e o reino persa um carneiro. Um bode saiu correndo do oeste, se movendo tão rápido que seus pés não tocaram o chão. Ele tinha um chifre proeminente entre os olhos. Ele veio em direção ao carneiro, que o tinha visto em pé ao lado do reino, e correu para ele com toda a sua força. E eu observei a atacar o carneiro. E ele estava com tanta raiva que chocou-se contra ele e quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha forças para resistir. Ele foi jogado ao chão e pisoteado. E não havia ninguém que pudesse salvá-lo. Alexandre o Grande conquistou a Pérsia e o rei Dário. O bode tornou-se mais e mais arrogante, mas no auge do seu poder, o seu chifre foi quebrado. Em seu lugar, 4 chifres proeminentes surgiram, cada um apontando em uma direção diferente. No auge de sua conquista, Alexandre morreu de repente, e os seus 4 generais dividiram seu império entre si. A Bíblia, então, descreve um chifre pequeno do anticristo, e vem de uma das partes do reino dividido de Alexandre. De um desses 4 chifres, desceu um chifre pequeno, cujo poder estendeu para o sul e o leste, em direção à terra prometida. Cresceu forte, suficiente para atacar o exército dos céus. Estas foram as divisões do reino de Alexandre. A partir de uma única dessas divisões que o anticristo pode surgir. Ele não pode vir de Roma ou da América, porque a Bíblia diz claramente que ele sai de um dos 4 chifres, que representam o reino dividido de Alexandre. Os 4 generais de Alexandre nunca estenderam seu reino além do Oriente Médio. E a parte mais distante do norte foi a Grécia. Daniel capítulo 11 estreita ainda mais a área, por ligar o anticristo ao reino do norte. O rei do norte era o reino Sileu, que incluiu a Turquia, Síria, Iraque e Irã. E é nesta área que devemos prestar atenção para o surgimento do anticristo. Vamos descobrir onde a Bíblia diz que o trono da besta está localizado. A Bíblia ainda nos diz que país observar para o despertar da besta. É a Turquia. E é esse mesmo país que está um passo à frente, tentando reavivar o Império Otomano, Ordem Neo-Otomano. A Turquia está se posicionando como um mediador da paz no Oriente Médio. Israel vai assinar o acordo de paz de 7 anos com a Turquia, e colocando a sua confiança nela, contando com eles para a segurança no Oriente Médio. Mas eles assinarão literalmente uma aliança com o próprio anticristo, que mediará esse acordo de paz entre Israel e muitas outras nações muçulmanas. A Bíblia chama isso de uma aliança com a morte, e diz-nos claramente que Israel vai contar com o anticristo até que ele os ataque. A Turquia foi a sede do Império Otomano, mas também foi a sede do Império Romano no Oriente. O próprio Jesus nos disse que a besta viria da Turquia. E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, que é a Turquia atual. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes diz estas coisas. Conheço as tuas obras e onde vocês habitam, onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita. Jesus está nos dizendo não só que Satanás habita em Pérgamo, a Turquia atual, mas que a sua própria sede de poder está na Turquia, não em Roma. A Turquia foi um império romano do Oriente. Roma mudou-se a sua capital para Constantinopla. É a partir daí que devemos esperar para ver o príncipe que vem mediar o acordo de paz com Israel. Agora vamos comparar o versículo seguinte, onde Satanás dá esse mesmo acento para a besta. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a de um leão. E o dragão lhe deu o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Pegou isso? Onde era mesmo a sede de Satanás, a qual Jesus disse? Pérgamo, Turquia. Esta é a mesma sede de poder que Satanás dá ao anticristo, a besta. O assento do anticristo está na Turquia.
O livro de Daniel chama de pequeno chifre. Surpreendentemente, Istambul, que era a capital de ambos os impérios, o romano e o otomano, tem a forma de um chifre pequeno, e o seu próprio nome é chifre de ouro. A Bíblia descreve a besta como tendo 7 cabeças, que descreve os reis e seus reinos. Eram estes: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E o Império Otomano, que se tornou a 7ª cabeça. O anjo disse que as 7 cabeças são 7 reinos. Porque, a menos que o rei do império caia, o reino permanece vivo. Então, quando Roma caiu, o Império Romano caiu também? Não. Mudou o seu rei e capital para Turquia. E essa linhagem real continuou de fato até que fosse derrotado pelo Império Otomano. Então, Roma e seu rei caíram. O Império Otomano é a 7ª cabeça que falta da besta. E ele veio e se foi, sem que as pessoas sequer percebessem que estavam ali. E ainda claramente deixou sua marca em Jerusalém. Pelo que o Império Otomano é o mesmo império que reconstruiu Jerusalém, tal como está hoje. Mas, como sabemos que o Império Otomano foi a 7ª cabeça? Bem, partindo da época do Egito Antigo até 1923 e o fim do Império Otomano, tem havido uma linha ininterrupta de impérios, ou cabeças governando o Oriente Médio. A besta, império, esteve viva do Egito ao Império Otomano. Mas onde está a besta agora? Está morto. E está morto porque só foram dadas 7 cabeças. E o último império, que foi o Império Otomano, foi dada uma ferida mortal que matou toda a besta. E não havia império para tomar o seu lugar. Por isso morreu e desceu ao abismo sem fim. A Wikipedia diz: o império lutou contra os aliados na Primeira Guerra Mundial e no final da guerra foi repartido pelos aliados. A Bíblia diz que a cabeça da besta foi ferida de morte pela espada. E a espada que cortou a 7ª cabeça da besta foi a Primeira Guerra Mundial. E essa mesma espada das nações aliadas dividiu ou cortou o Império Otomano pelos países do Oriente Médio que temos hoje. A Bíblia diz: e vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curada. E todo mundo se maravilhou após a besta. Mas a sua ferida mortal será curada quando a 7ª cabeça do Império Otomano voltar à vida, sendo o 8º império, e subirá do abismo, e sua ferida será curada quando todas as nações otomanas divididas estiverem reunidas sob a Turquia. Estes são os 10 chifres de que a Bíblia fala, que estão na besta. Estes irão entregar o seu poder à besta turca, a qual era governada pelo califa, o sucessor de Maomé. Segundo a Wikipedia, o nome califa é traduzida pela palavra árabe califa, que significa sucessor ou substituto. Os muçulmanos costumam dizer que o califa é o substituto de Maomé, mas no Alcorão é usado para estabelecer o papel de Adão, o representante de Deus na terra. Você entendeu isso agora? O Alcorão diz que o califa é como Deus na terra. E o califa é tanto um líder político quanto religioso. E ele é um sucessor para Maomé e todos os outros profetas. Assim, não só o califa significa o representante de Deus na terra, mas o califa também é um substituto de Maomé e de todos os profetas. Os muçulmanos afirmam que Jesus era apenas um de seus profetas. Assim, a própria instituição do califa detém não só como Deus na terra, mas como um substituto para Jesus também. Surpreendentemente, a palavra anticristo não significa apenas contra Cristo, mas substituto para Cristo também. O título califa bate com esta descrição perfeitamente. Existe uma razão pela qual o assento de Satanás está na Turquia. É porque o jardim do Éden se localizava exatamente ali. Lembre-se
que Adão e Eva foram os governantes deste mundo, até que perderam esse status para Satanás. E Satanás dará esse mesmo status de Adão para o anticristo islâmico. O filho do homem levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor teu Deus: tu eras o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Tu estavas no Éden, jardim de Deus. Deus está nos dizendo não só que Satanás está no Éden, mas também o anticristo. E o Éden ficava na Turquia. Lembre-se de que Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Onde a arca de Noé foi localizada? Na Turquia. A Turquia é realmente um lugar para se observar. A própria cor da bandeira da Turquia é como uma besta escarlate. E como já foi exposto, o crescente e a estrela é o próprio símbolo que Satanás escolheu para retratar a si mesmo através dos tempos por meio de falsos deuses. O rei escolhido de Satanás vai subir a partir de uma aliança de nações, que inclui a Turquia, o Iraque e o Irã. A razão pela qual a besta é descrita como uma mistura de animais, de leão, urso, leopardo, é primeiramente porque denota os 3 antigos impérios, que se unem para formar esta besta. Estes eram o leão babilônico, o urso Pérsia e a Grécia, que inclui a Turquia, que é o leopardo. Mas esta mistura também descreve os próprios árabes e seu reino. Não só João viu a prostituta no deserto da Arábia Saudita, mas ele viu também a besta que o apoiava. Existe uma razão muito boa por que a besta estava sentada no deserto da Arábia e por que foi descrita como um animal misto. Porque Deus estava descrevendo os povos do próprio reino. Os árabes tomam o seu nome da própria Arábia. O nome Arábia em hebraico é Erebe, que significa uma mistura ou povos misto, ou sociedade mista. Os árabes são conhecidos como povo misto, porque eles são uma mistura de todas as raças do Oriente Médio. Surpreendentemente, Deus estava descrevendo a própria raça árabe como uma besta mista. Também no livro de Daniel, Deus descreve o reino do anticristo como uma mistura de ferro e argila. E a palavra hebraica usada para descrever esse reino misto é a própria palavra árabe, que é a palavra hebraica mista. Daniel literalmente disse que o reino do anticristo seria um reino árabe. A Bíblia descreve uma outra figura chamada o falso profeta. E ele provavelmente será visto como um líder religioso. Ele é descrito como tendo chifres de cordeiro. A Bíblia diz que ele vai subir da terra ou terra, que está em contraste com a besta que sobe do mar das nações islâmicas. O oposto de mar é terra. E a terra é realmente uma referência para a terra de Israel. Então, este segundo reino se elevará a partir das partes conquistadas de Israel em Jerusalém. É por isso que ele é descrito como tendo 2 chifres de cordeiro. E é possível que esse falso profeta vai ser judeu, e pode até mesmo afirmar ser Jesus Cristo. E ele fará falsas maravilhas, como trazer fogo do céu, que irá enganar os judeus e os muçulmanos. E esse falso profeta irá apontar para o anticristo islâmico, declarando-o como o verdadeiro Messias. E esse falso profeta iludirá todos a submeterem-se ao califa e ao seu império. E ele dirá para aqueles do Oriente Médio, para criar uma imagem para homenagear o Império Islâmico revivido, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar. Em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta, e que foram feridas pela espada, e contudo revivera. A Bíblia não nos diz como será essa imagem, mas será construída em homenagem ao Império Islâmico revivido. E o falso profeta irá habilitá-la a falar. A Bíblia adverte a quem se curvar a essa imagem do Império Islâmico: serão lançados no inferno para sempre com o anticristo. O número 666 pode ser encontrado no próprio selo do Califado Otomano. E esse selo é chamado de Túbia. Ele contém, em hebraico e grego, o número 666,
O hebraico 666 consiste nas letras VAV, repetidas 3 vezes. E em cima do hebraico é encontrado o número grego 666, que é a letra estigma, novamente repetido 3 vezes. Às vezes, os califas usavam esse pseudônimo ao lado de seus nônimos, como El Ghazi, significando o guerreiro. E você pode ver claramente o 666 neste pseudônimo. De fato, o nome do califa escrito no turga pode muito bem ser a marca da besta, por conter o nome de um homem e seu número, e também a marca do seu império, da lua crescente e da estrela. A Bíblia compara o anticristo a uma estrela caída do céu, como Lúcifer que caiu, e como a própria pedra Caaba caída do céu. Isaías 14:12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. A própria imagem de Lúcifer é a estrela caída do céu. E o anticristo islâmico vai usar um símbolo de estrela, como uma representação de si mesmo. E é por isso que encontramos o nome de califa simbolizando o sol, porque o 666 era uma representação do Deus Sol. E conhecemos, a partir dos nossos estudos, que o Deus Sol é realmente a serpente, Satanás. E ao colocar o nome do califa, do Sol e a estrela, Satanás está declarando que o califa é o 666. Então agora, você sabe que o brasão otomano é totalmente satânico, pelo que a lua crescente e a estrela foram símbolos pessoais de Satanás ao longo de todos os seus 7 reinos. E sua própria estrela é símbolo do crescente. Foram encontrados no bezerro de ouro egípcio, que foi adorado pelos judeus apóstatas do deserto. E agora essa crescente e a estrela símbolo da serpente Satanás tornou-se o próprio símbolo do Império Islâmico. O próprio selo de cada presidente turco é a estrela de 8 pontas, que é a mesma estrela usada por Alexandre o Grande. Não é nenhuma maravilha que Deus chama o anticristo turco de uma estrela caída do céu, pelo que é o seu próprio selo. O grego 666, que é Shi estigma, também foi encontrado na palavra Bisbilak, que é o nome de Alá. E também foi encontrado novamente na Jihad, que é a confissão de fé islâmica, a qual é usada como emblema na testa dos muçulmanos. A Bíblia fala do terrível destino para aqueles que tomam a marca do anticristo islâmico. Quem adora a besta e a sua imagem e receber sinal na testa ou na mão, beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramada sem mistura no cálice da sua ira. E ele será torturado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de sua tortura sobe para todo sempre. Não há dia de descanso ou de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Então, para recapitular: primeiro, não se curvar ao califa, nem fazer qualquer juramento de lealdade a eles. Segundo, não tomar a marca do seu nome, como um selo em sua testa ou na mão, ou usar a sua marca como um emblema em sua testa ou no braço direito. Terceiro, não adorar a imagem que ele estabelece, mesmo que ela falhe e você possa ser morto ou preso, por você se recusar a se curvar a ela. Melhor crer no Filho de Deus unigênito, Jesus Cristo, que morreu na cruz por seus pecados. Invocai o seu nome e você será salvo. Só Jesus tem o poder de salvar. O seu nome é o único em todo o mundo que pode salvar alguém. E salvação não é encontrada em nenhum outro. Então clame a Deus hoje. Peça-lhe que perdoe todos os seus pecados. E creia no que ele fez por você. E você será salvo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por favor, faça esta oração. Deus Pai, eu creio que você enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por meus pecados. Eu creio que ele morreu e ressuscitou e está voltando para julgar os vivos e os mortos. Pai, eu me arrependo. Por favor, perdoe-me de todos os meus pecados. Venha para o meu coração e me faça o seu filho. Em o nome do seu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus tenha falado ao teu coração por intermédio deste documentário.